Em João 17:21, Jesus está orando e pedindo ao Pai para que fôssemos um como Ele e o Pai são um, para que o mundo cresça que Deus o enviou. A unidade da igreja não é algo opcional, mas é essencial e parte do nosso testemunho para o mundo. A divisão entre denominações enfraquece esse testemunho, mas a unidade da igreja revela Cristo a todos que estão à nossa volta. Efésios 2:20 e 1 Pedro 2:5 diz que nós somos pedras vivas, bem ajustadas e cuidadosamente sendo edificadas para sermos casa de Deus. Pedras soltas, divididas e sem alinhamento é apenas entulho, não tem sentido nenhum. Quando Jesus diz que casa dividida não subsiste, ele está dizendo que unidade é o princípio da permanência. Agora, pedras, quando estão unidas, alinhadas e sem divisão, isso faz sentido, porque aí nós nos tornamos uma única construção, nos tornamos unidade, morada dele. Então, quando denominações se isolam umas das outras porque acham que suas formas são mais corretas do que outras, na verdade não estão sendo edificadas como casa dele, mas estão construindo algo para si mesmas e não estão se reconhecendo como parte do corpo de Cristo. Denominações como forma de organização com nomes que definem a sua maneira de se mover, isso é ótimo. O problema é quando a instituição se torna mais importante do que o evangelho, perdendo a visão de reino e se esquecendo de que somos um. A multiplicidade do corpo de Cristo não é algo ruim, é algo muito bom. Movimentos, estilos, formas, expressões diferentes que coexistem, alcançando pessoas de lugares e culturas diferentes, ocupando espaços na sociedade. O problema é quando diversidade se torna divisão. E aí nós competimos em vez de cooperar uns com os outros. Em 1 Coríntios 3:9, o apóstolo Paulo diz que somos cooperadores e edifício de Deus. Então, denominações, por mais que tenham formas e linguagens diferentes umas das outras, quando não cooperam entre si e não servem umas às outras em unidade, isso é um posicionamento contrário à oração de Jesus em João 17:21. Algumas denominações hoje fazem alianças umas com as outras. Isso até é muito bonito, porém não faz muito sentido. Jesus orou para que fôssemos um, como Ele e o Pai são um. E uma aliança pressupõe duas partes distintas, e Ele e o Pai não são duas partes distintas. Eles são apenas um, em natureza, essência, vontade e propósito. E Ele orou para que nós vivêssemos a consciência de que somos um. Uma unidade não tem com o que fazer aliança. Precisaria de duas partes para isso. A igreja é apenas uma. O nosso dever é preservar essa unidade. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Denominações não precisam de alianças por já serem uma só igreja, mas precisam de alinhamento. Pedras divididas e desalinhadas podem até ser iguais umas às outras, mas não fazem sentido algum. Mas quando unidas, alinhadas e cuidadosamente ajustadas, as diferenças e formas já não importam, porque se tornam uma única construção, uma unidade, morada de Deus por seu Espírito. No deserto, cada família levítica tinha responsabilidades específicas. Uma cuidava da estrutura do tabernáculo, outra era responsável pelas cortinas, outra pelos utensílios, e os filhos de Arão ministravam diante do Senhor. Cada função era diferente, mas todas eram indispensáveis. Havia sincronia, alinhamento e havia um propósito: construir e sustentar o lugar da presença de Deus. Nós também temos funções diferentes no corpo de Cristo, ministérios, expressões, formas diversas. Mas todos existem para o mesmo propósito: sermos casa edificada por Ele, sobre Ele, e sermos morada de Deus por seu Espírito. Uma unidade, uma igreja.